Olá, sejam bem-vindos a mais um Nexus Podcast. Nós queríamos agradecer sempre a audiência de vocês aí do outro lado. Queremos também pedir que você possa, desde já, se inscrever no canal, deixar a sua curtida nesse vídeo. Você também possa fazer compartilhamento do que a gente está, desse link, né, desse episódio, para que você possa também nos ajudar a divulgar esse material, para que outras pessoas possam também ter esse conteúdo na sua vida. Hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre a questão do Ministério de Louvor, a dinâmica dentro do Ministério de Louvor. É algo bem da minha vivência também, do meu marido, que aqui também é apresentador, e também dos convidados de hoje. Mas vamos deixar primeiro o Edson falar e se apresentar também, e a gente poder começar esse bate-papo, né? Mas vamos lá, Edson. Olá, pessoal. Mais uma vez aí reunidos. A gente falar de louvor, a gente tem que não só falar, mas como fazer, né, Lisa? Verdade. Então a gente está com os nossos convidados aqui, que são integrantes do Ministério de Louvor, Aline e Wallace, e a gente vai falar um pouquinho de Ministério de Louvor, mas a gente vai intercalar também aí. A gente trouxe o violão aqui, o baixo ali, a gente vai... Quem sabe faz ao vivo, né? Sem ensaio, vamos fazer... A gente vai fazer um ensaio aberto, entendeu? Isso daí. Ensaio aberto, que ensaio aberto. E aí a gente vai falar um pouquinho de Ministério de Louvor e também vamos reservar um momento para a gente não só falar do autor e consumador da nossa fé, mas a gente também desfrutar, né? Porque enquanto a gente... Esse ministério é um privilégio de servir e ao mesmo tempo ser servido, né? Verdade. Então, a gente já tem aqui figurinhas repetidas, né? Que a gente já teve aqui um episódio com o Wallace e já teve um episódio aqui com a Aline também. Mas a gente quer primeiro dar boas-vindas a vocês. Obrigado. A gente vai deixar vocês falar um pouquinho, brevemente, né? Se apresenta aí rapidinho. Bem, eu já estive aqui, né? No outro episódio, falando um pouco sobre o cristão no ambiente corporativo, e agora aqui, né, é um prazer voltar, retornar, a gente fica, né, querendo vir, querendo participar, colaborar, enfim, estou sempre assistindo, estou sempre colocando meus comentários aí nos podcasts, e enfim, vai ser um prazer falar daquilo que eu amo fazer, né, eu participo do Ministério de Louvor ali na Igreja Congregacional da Pauliceia, arriscaria dizer, sei lá, uns 10 anos, 12 anos, né, tempo que a gente tem de casado, praticamente. Mas já participava da congregação, né, que saiu da Igreja Congregacional da Pauliceia, que era a congregação em 21 de abril. E desde lá, ainda no Ministério de Louvor bem, vamos botar assim, humilde, não que a gente não seja humilde, mas eu digo assim, com tudo muito, os instrumentos muito primários, simples, né, muito simples, poucos, né, muito poucos, ele fazendo várias funções, mas desde lá, no Ministério de Louvor, aí na Labuta, e em nome de Jesus vai ser bênção essa noite. Boa noite, né, eu sou o Wallace, é um prazer estar aqui novamente, participando aqui com o Edinho e com a Elise do nosso Nexus Podcast. Eu sou baixista da Igreja Congregacional da Pauliceia, já deve, somando todos os anos, deve estar passando dos 20 anos já de Ministério de Louvor. Então, muita história, né? E muitas experiências. E estamos aqui para falar um pouquinho mais, né? Um pouquinho sobre essas experiências e como é gratificante também. Ao mesmo tempo que não é fácil, né? Porque acho que a visão de muitas pessoas que estão lá de fora que é fácil, que é só chegar lá e tocar. Então não é bem assim, né? Então a gente está aqui para estar tirando essas dúvidas aí, você que está interessado. A gente costuma dizer que as pessoas olham, né, o Ministério de Louvor, uma pequena fatia ali da pizza, né? A pessoa olha lá no momento do culto, você tocando, cantando, mas servir ao Senhor no Ministério de Louvor, você precisa de uma vida de dedicação. É verdade. A gente fala que precisa de muitas horas com a luz, entre aspas, apagada, no secreto, sozinho, no secreto, né? Precisa de muitas horas ali para você refletir um pouco no ao vivo, né? Na luz acesa, no holofote. Então, acho que a gente precisa tem todos uns bastidores ali. E alguns, né? É muito comum aqui, cada um aqui já teve algum momento de dar aula e
E todo mundo que chega vem com aquele encanto, né? Verdade. E aí vai descobrindo que tem dor física no meio do caminho, Compromisso. que tem uma série de barreiras ali para você romper e muitos ficam pelo caminho, né? É muito comum a gente começar aulas com turmas bem grandes e terminar com 1, 2, né? Porque tem uma série de obstáculos ali, talvez a gente fale um pouquinho delas aí, né? É verdade. E vamos começar pensando sobre, só para a gente se ambientar um pouquinho, né? Como que vocês tiveram interesse pelo Ministério de Louvor, né? Começa aí, Aline, falando como é que foi esse interesse. Eu sempre fui muito ligada à música, né? Desde antes de me converter, eu sempre gostei muito de ouvir música, de cantar, de dançar. Então, a minha, sei lá, minha pré-adolescência, a minha infância, quando eu estava com algumas coleguinhas, né, ou na casa delas, ou elas na minha casa, a gente sempre estava colocando alguma música para tocar e a gente dançando junto, ou cantarolando aquelas músicas ali. E meu interesse inicial era muito por músicas internacionais, então em casa cantarolava muito, no banheiro, né, acho que, enfim, cantarolava muito. E sempre gostei muito de música. Só que quando eu comecei a frequentar a igreja, né, eu comecei a ter uma visão, assim, uma atração, né, na bateria, que foi onde eu comecei no Ministério de Louvor. Então, apesar de eu gostar de cantar, não tinha noção do como cantar, ou se é que eu era o mínimo afinado, não tinha essa noção. Mas quando eu comecei a frequentar a congregação, né, que foi onde eu me converti, primeiro, eu vi a bateria lá sozinha, sem ninguém. E quando a gente ia na igreja sede, que é a ISCP, onde eu tô hoje, eu vi a bateria, o Leandrinho tocando a bateria e achava o máximo. E eu falava assim, cara, qualquer dia eu queria tentar tocar bateria. Mas foi assim, do nada, um interesse pelo ritmo, talvez. Eu cheguei a dançar profissionalmente, antes de me converter também, dançava street dance na época, agora tem outros nomes, né, mas enfim. Então, assim, eu sempre fui muito ligada à batida, ao ritmo, sabe? A gente fazia as danças linkadas às batidas. Então, eu tinha essa queda, né? Ou esse interesse pelo rítmico e não tanto pelo melódico, vou botar assim. Então, quando teve a oportunidade de aprender a tocar bateria, a gente conversou, né, com o Leandrinho. Na época, o Wallace não era nem a namorada ainda, éramos só amigos. E o Wallace era só fez olheiro a ponte. ainda. Era só olheiro. E aí a gente fez a ponte, o Wallace deu aula para os meninos da congregação e eu aprendi bateria com o Leandro. Na verdade, depois o próprio Wallace, que já sabia um pouco de bateria, me ensinava mais, né? Às vezes não dava para o Leandrinho assumir a aula ali e ele acabava me dando aula de bateria. E assim eu comecei, de uma forma muito, acho que todos nós aqui, né? Muito básica, tentando acertar, tentando ali contribuir já com o mínimo que eu tinha de conhecimento, já tentar tocar na igreja. E assim, né? Tocava ali com o Fabrício, o Anderson também, que começou a aprender a tocar baixo. E ali a gente fez o primeiro Ministério de Louvor na igreja. E ali, às vezes, na congregação, faltava, assim, uma voz, né? Tinha, às vezes, a carência de uma voz. E, às vezes, a gente se arriscava na voz ali. O Anderson, eu... E diferente do que foi pra gente, assim, eles foram os primeiros lá, né? Então, eles não tinham referência, né? A referência pra gente eram vocês. Era o Ministério de Louvor da Igreja Matriz. Então, por exemplo, quando a gente fazia um evento lá na congregação, já na nossa cabeça, vamos convidar a Igreja Matriz. Aí, primeiro, que descia a galera toda da igreja, do Ministério de Louvor, com os instrumentos tops. Enquanto eu tocava na bateria de uma pele só em cima e embaixo não tinha pele, que sei lá se aquilo tinha afinação, mas assim, para o que a gente fazia era bênção, né? Mas quando o pessoal da Policeia descia com os instrumentos um pouco mais elaborados, né, de qualidade, aí pra gente era céu na terra. Então, assim, a nossa referência ministerial era o Ministério Frutificar da Policeia, não a geração que a gente tem hoje, né, mas uma geração anterior que eles já fazia parte, eu acho. Não sei. Tá revelando. Não sei se revela a idade. Mas enfim, meu interesse foi primeiro pela bateria, né? Mas sempre conectado à música. E posteriormente, quando a gente se casou, que eu pude fazer parte da Policeia, já tinham alguns bateristas, né? Então, assim, ainda continuei tocando, como toco até hoje, um pouco mais espaçado, toco até hoje. Conseguimos, né, capacitar outras pessoas. E Deus começou a me tocar um pouco mais para vir para o vocal,
né? Talvez não tanto pela necessidade, porque a nossa igreja, graças a Deus, tem uma quantidade de vocal bom. Mas eu comecei a me sentir atraída pelo vocal, comecei a me sentir atraída pela mensagem transmitida, né, falada ali de uma forma diferente. Mas eu, assim, não sei me explicar muito bem. Foi um desejo, e eu costumo falar muito, né, que Deus começa operando em nós o querer e depois o efetuar. Então, esse desejo começou a brotar dentro de mim. Obviamente, comecei a procurar apoio, né, de técnico, buscar conhecimento para tentar evoluir e ter o mínimo necessário para poder fazer parte, né? E foi assim. Da outra vez eu acho que eu falei um pouquinho. Falou um pouquinho, né? No meu caso, assim, eu sou nascido e criado na igreja, né? Então, em particular, né, a nossa família sempre foi uma família muito artística, né? Então, não só nessa parte musical, mas teatral, de recitar também poesias, né? Então, a gente cresceu nesse meio, assim, vendo teatro e tudo envolvendo tios, primos, né? Meus irmãos também. E a música em si também, nas reuniões de família, sempre tinha um violão, sempre tinha um louvor. Então, aquilo foi algo que, desde criança, a gente foi vendo, né? E foi admirando, assim, né? E eu me lembro que a gente pequenininho queria pegar os instrumentos, aí os maiores não deixavam, né? Não mexe não, vai desafinar e tal. Mas ali já tinha aquela, um dia eu vou tocar. E aí surgiu a oportunidade, né? Quando eu cheguei na adolescência, através de alguns irmãos da igreja, tiveram a iniciativa de dar aula, né? E ali meu intuito era começar com a bateria também. Eu sempre gostei de bateria. E só que a bateria era muito concorrido, né? Então tinha muitas pessoas. Os amigos já faziam aula fora, né? Então, para mim que ia fazer aula na igreja, assim, ia ser muito difícil na minha visão, né? Poxa, quando que eu vou ter oportunidade se eles estão fazendo aula com professores particulares, né? Então, assim, eu vou procurar um instrumento que esteja mais vazio. Aí eu olhei a guitarra, também tinha muita gente, e o contrabaixo estava lá no cantinho. Ninguém queria o contrabaixo. Falei assim, então, como é que toca isso aqui? Aí o Wilkerson, né, que foi meu professor, falou, é assim, assim, assim. Então, sabendo ali aquelas poucas notas ali no contrabaixo, eu falei, então vou tocar. E dali pra frente foi uma caminhada que não larguei mais por um tempo, né. Eu cheguei até a ser o baterista, vamos dizer assim, substituto na igreja, né. Quando o Fábio não podia estar, aí eu ajudava. Mas eu falei assim, cara, tá faltando alguma coisa. E era o contrabaixo. Então, acho que os nossos caminhos se encontraram assim e foi Olha só, eu já casei com a bateria, então, pois é. Então vou me dedicar no contrabaixo aqui. Fechou a cozinha. E abrindo um parênteses aqui, né? E quando vocês olham para Lia e Elisa, vocês conseguem ver alguma aptidão musical? Já. Total. A gente, não sei se né? Porque a gente gosta desse meio, né, musical, e desde a rotina muito novinha delas, em todos os momentos a gente sempre colocava uma música. No momento do banho tinha música, no momento do almoço tinha música, no momento de dormir tinha música. Isso não só por uma questão, né, de estudos, que é importante você estabelecer uma rotina para ela saber que quando toca aquela musiquinha já é hora dela fazer aquilo, né? Mas também como é que fala? Uma aptidão nata, talvez, né? Porque a gente brinca que a Elisa, ela já sambava na minha barriga. Porque uma certa vez eu fui fazer uma ultra e eu falava assim, doutora, o que tem aqui? Porque eu sinto uma dor aqui embaixo tão forte, assim, umas pontadas. E ela, olha lá o que tem aí. Era Elisa, assim, com a perninha sapateando na minha barriga. A gente falava assim, essa aí é canelinha de fogo. Enfim, mas brincadeiras à parte, hoje a gente percebe que elas batem palma no ritmo da música. A Lia gosta dança, muito, né, de A dançar. dança muito. Tem uma que tem mais um molejo? Tem. A Lia, ela tem um molejo. A Lia maior. Puxou mais a mãe, que é mais profissional. A Elisa puxou mais o pai, mais durão. Mas ambas gostam de dançar. A Lia, ela tem um molejo diferente. Um molejo ali. E ela, assim, ela vê e ela consegue reproduzir de imediato.
E ela pede pra repetir a música as coreografias, vezes, né? assim. Aquelas coreografias de musiquinhas infantis. A gente que já teve um momento ali mais direcionado assim para dar aula e você olhar as pessoas com muito ímpeto por querer cantar, tocar, eu já compartilhei aqui em algumas vezes, a gente que já tem um pouco mais de quilometragem e também quando a gente fala de tocar para o Senhor, não é só a habilidade, não é só... Tem um ponto sobrenatural, espiritual ali envolvido, né? Sim. Mas quando a gente olha a pessoa, no primeiro momento, a gente até pode errar, mas a gente consegue ter um olhar que a gente já consegue filtrar uma boa parte. Não seria um olhar 100% ali de precisão, mas a gente olha porque antes da pessoa conseguir externar qualquer tipo de habilidade, qualquer coisa de técnica, a gente consegue sondar no coração da pessoa, a mente, e você vê assim, é questão de tempo. Porque... Mas também quando o talento é nato, né, você vê também bem escrachado, né? Isso. Quando você vê que a pessoa ela tem uma aptidão ali, uma, sei lá, uma aptidão, vamos dizer assim, você vê assim, nitidamente. É claro que existe, né, o talento nato, né, que a pessoa já nasce com aquilo ali, que é isso que a gente vê de forma nítida, e tem aqueles que eu acho que é o meu caso, que vai buscando conhecimento e vai conseguindo avançar, tendo o mínimo ali necessário para assumir uma função, porque isso é importante, você tem que ter o mínimo necessário para executar algo. O mínimo, né? é imprescindível para você poder caminhar, né? Evoluir. Que seja o esforço, né? Esse mínimo. Mas eu ia falar exatamente isso. Existe a questão da pessoa nascer com esse talento, né? Com esse dom, alguns chamam de dom, outros de talento. Mas também existem as pessoas que são dedicadas e alcançam, né? O nível de estar tocando. Então, mas é mais difícil. É mais difícil porque exige mais da pessoa. Eu falo uma questãozinha aqui, só para o pessoal que está assistindo, né? A Lia e a Elisa são as filhas dele, gêmeas, e tem 1 aninho, então prestes a fazer 2. Isso, vão fazer 2 anos. E teve um fato curioso essa semana, que eu botei pra Elisa, não me lembro, que a gente foi no shopping, e pra cansar elas um pouquinho, pra elas dormirem, né, a noite toda, e aí tava tocando a música do Rebelde. E ali a referência de música pra elas é o louvor da igreja, porque, querendo ou não, é o momento que elas mais têm contato com a música, é no louvor da igreja. Em casa a gente põe também e tal, mas acho que na televisão não é a mesma conexão ali, né, com a música. É mais o lúdico. E na igreja, para elas, é a música ali, o louvor mesmo a Deus. E aí, como era uma música mais lenta, talvez, arremeteu a Elisa ao louvor. E aí, no meio do shopping, ela tava correndo, brincando. Quando a música começou a tocar, ela parou, fechou o olho, fechou a cara, levantou a mão e começou a fazer isso aqui, adorando a Deus, que é a forma, né, que ela entende que é adorar a Deus, como a gente fala, adora a Deus, filha dela. Ou seja, ela estava adorando ali numa música que ela nem conhecia, mas arremeteu ela. Mas por isso a importância do ensina teu filho no caminho, né? Tá na fase de discernir. E um coração adorador adora em qualquer circunstância. Né? Ainda mais que ela não entende, elas não vão entender as letras das músicas, né? Exato. E aí o perfeito louvor tá nele. Pois é, verdade. A gente, essa questão dos dons e talentos, como o Wallace falou, eu me lembrei que no primeiro momento que eu entrei numa igreja que nem era evangélica, mas era uma igreja católica, que eu sentei lá atrás, na hora do momento do louvor, eu estava acompanhado da minha avó, eu pedi para sentar no primeiro banco, porque eu fiquei fissurado pela bateria. Quando olhei a bateria, aqueles pratos que era tocando, já o período de louvor lá já rolando, minha avó deu um sinal verde, eu fui, sentei lá no primeiro banco do lado que ficava de frente para a bateria. Então, quando você falou, eu dentro do meu lar, eu não tive, até a minha conversão, nenhuma questão de envolvimento musical. Eu não tinha tido ainda esse confrontamento com nenhum tipo de aptidão, fosse para canto, fosse para instrumentos melódicos, harmônicos, assim, independente de qual área, de sopro, nada. E o que me cativou foi a bateria. E aí o que aconteceu? Durante a minha caminhada,
o meu desenvolvimento mais fluido, mais natural, mais rápido foi na bateria. E aí depois, como o Alas falou, por outras questões eu caminhei, por necessidade também, eu comecei a entrar em outros instrumentos, outras searas. Eu falo até hoje que eu sou um cara que toca violão, toca guitarra, mas que com muito esforço, né? Durante essa caminhada do desenvolvimento, etc., mas por necessidade. Agora eu sentava na bateria, o que as pessoas demoravam 3 meses para pegar, eu pegava em 2 dias, 3 dias. Então, quando eu comecei a fazer aula de bateria, eu comecei a fazer aula coletiva. E aí, com pouco tempo, o professor escreveu no meu caderno assim, ele foi escrevendo os exercícios para os alunos, né? E ele me deixou por último, uma aula coletiva de quase umas 10 pessoas. Quando chegou na minha vez, ele pegou meu caderno e falou assim, você está perdendo tempo, faz aula individual. E aí eu... um ritmo mais acelerado. Exato. Então, assim, o professor consegue identificar, né? Você tem como, por esforço, você chegar lá. Mas, como ela falou, você vai ter uma estrada maior. Mas dá. Agora, isso quando a gente olha a parte dos instrumentos. Já, particularmente, eu já acho que na parte do canto, essa área mais complicada. Ainda mais difícil. Porque por mais que você desenvolva a técnica de respiração, você desenvolva outras habilidades, né? Desafinação, você não consegue distanciar muito. Porque não é só corda vocal, também é o ouvido, né? Então, o músico, esse controle da voz eu acho bem mais difícil. No entanto que a Elise, quem já conhece de longa data, sabe que desde pequenininha já era um roxinolzinho na igreja. Nunca tinha entrado em aula de canto e nem nada. Então, eu já quero deixar aqui a polêmica, porque não temos uma unanimidade nessa mesa, porque eu não me apaixonei por causa da bateria. É verdade. Aqui, cada um numa área. Mas a Elise, para quem não sabe, na época lá, ela e Nani, nos concursos de canto lá para as crianças na igreja, ficava ela e Nani disputando o primeiro e segundo lugar. Então, assim, não tinha técnica, não tinha nada, né? Mas é uma aptidão. Óbvio, quando ela começou a fazer escola de música, começou a colar com alguns professores e começou a acender algumas caixinhas que estavam escuras, vamos dizer assim, da parte técnica, aí, para quem conhece, eu sou suspeito de falar, mas canta muito. O canto, acho que a dificuldade do vocal, né, do canto, é porque a afinação, o exercício, ele não é igual um instrumento, que você sabe a nota que ele tem que dar, você tem ali celular, várias... Como é que é o nome daquele? Afinador. Entre outras ferramentas para você ir apertando lá a corda. O cantor tem que apertar a orelha. Né? Peraí, ou ele consegue ter esse autocontrole e essa percepção interna. Você precisa ter esse controle e essa percepção interna. Se você não tem essa percepção, você não consegue... É doideira. Aí que eu falo do ouvido. Afinar com as pessoas, você não consegue, às vezes, entrar no ritmo certo. Você não consegue perceber quando você está fora e os outros estão dentro. E aí, você sabe que tem uma coisa errada, mas você não sabe que é você que está dando a nota numa ruim. Questão de ministério de louvor, né, onde você tem um grupo, aí aumenta o problema, porque você tem que saber se encaixar com as outras vozes, né? Exato. Não é só agora eu cantando sozinho, né? Porque aí... Como todo mundo fala, no chuveiro todo mundo é cantor, né? E outra coisa também que é muito comum é as pessoas acharem assim... tá lá justamente um CD, olha eu, né? CD ninguém mais tá usando, mas tudo bem. Mas, olha assim, as músicas lá... Discman fazer. Isso, um Discman, um Walkman, uma fita cassete. Mas assim, as pessoas ouvindo uma música lá no Spotify, né? A pessoa vai estar junto com o cantor profissional ali, com a música toda organizada ali pra estar, né, tinindo. A pessoa vai estar junto e tem hora que ela vai estar numa oitava de baixo, vai estar na oitava de cima, tem hora que ela vai fazer mais agudo ali, só para, né, as pessoas entenderem bem. E ela vai achar que foi ótima a forma que ela cantou ali. Só que você mudou várias vezes ali a sua forma de cantar e tal, e você não prestou atenção, você não viu. E quando você tira essa referência, porque a afinação é referência, então você tem que ter um ouvido bom e um treino interno para que você possa reproduzir o que você lembra. Exatamente. Então, assim... Eu acho que essa que é a dificuldade, é você conseguir, sem essa referência, fazer a sua voz continuar na afinação, que tem que ser.
Acho que é justamente esse o problema quando a pessoa desafina. E os exercícios, né? Vamos supor, baixo, batera, para afinar, como eu falei, você vai lá, gira lá, pum, chegou na nota. A voz não. Quando você pega um professor, né, ou vai fazer uma aula, ele fala assim, bota o ar por cima do não sei aonde, abre a boca assim, que aí você vai sentir um vibrar assim, assado. Cara, para você juntar e conseguir botar isso tudo pra voz sair ainda, é extremamente, você lembrar de tudo, e parece um negócio de doido, que tu fala assim, como é que o ar sai por aqui, passa por lá, aí vai no vibrar céu da boca aqui e não na em cima língua. da cabeça, né? Aqui em cima. Aí eu sei que eu tô dando a nota certa. Cara, é um negócio de doido. Porque a dificuldade é essa. Eu só tenho um parênteses, né? Eu já nem tentei me investir na área do canto. Falei assim, é melhor. O Wallace já casou com uma baterista. Falei assim, melhor casar com uma cantora. Porque a gente já fecha. Porque aí vocês fazem a cozinha, né? A gente faz a sala, né? Mas a gente se completa, né? E ministerialmente falando, né? Quando a gente olha assim na caminhada, a gente está falando aqui da questão do Ministério de Louvor. E a importância do Ministério de Louvor, dos músicos, é só é não atrapalhar. Né? A nossa função é não atrapalhar, porque a palavra do Senhor diz que todos que têm fôlego, louve ao Senhor. Então, a gente está ali numa função de preparar o caminho, de preparar o terreno, mas porque a gente dedica, a gente reserva um tempo para ouvir a música, ensaiar. E aí chega na hora, um momento ali, a gente também está junto com a igreja numa posição também de desfrutar, mas de servir, né, o Senhor, qual é a mensagem que o Senhor quer falar através dos louvores. Ali a gente está servindo, a gente tem a responsabilidade de servir com excelência. Mas a palavra do Senhor fala, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. O que eu, sem nenhuma heresia, mas eu completaria para assim, aqueles que têm juízo grave. Mas cantar, todo mundo canta, mas assim, querer gravar um CD, é verdade. Então, todo que tem fôlego canta. E a gente participou, né, Edson, de um de um workshop, não tem muito tempo, né, com o Fábio Alpozan, quem conhece, e lá ele falava, né, que o Ministério de Louvor é responsável por cerca de 40% a 50% do culto. Né? Então, assim, a responsabilidade, né? E ele brinca, ele fala assim, imagina você escutar instrumentos desafinados e pessoas desafinadas durante a metade do culto. Então, assim, né? Tem que ter dinâmica, tem que ter uma série de coisas além do espiritual que não pode faltar, né? É imprescindível, porque sem isso nenhum dos outros vai funcionar, né? Então a responsabilidade ali de você saber qual é o seu papel, exatamente não se colocar, né, como o Edson falou, né, não querer aparecer, né, mas sim tá deixando fluir, né? A gente é responsável por conectar. E ele fala assim que é como um time de futebol que funciona bem e simplesmente empurra a bola pro pregador que vai fazer o gol, né? Verdade. Que vai trazer ali a palavra ali. E uma coisa que, nessa questão do não atrapalhar, né? Assim, a gente não atrapalhar. Tava até conversando com o Edinho pouco tempo sobre isso, falando assim, a igreja, né, é a noiva. E Jesus o noivo. E ali naquele momento Jesus é vivo, Jesus está em todos os lugares, né? Então ali, né, no momento de louvor da igreja, é um momento de, vamos dizer assim, de afeto, né? A adoração, o louvor, é um momento onde o povo declara palavras para Deus. Então assim, como imagina... se fosse a noiva falando palavras de amor pro noivo, né? Então aquele momento ali, você imagina alguém desafinando, tentando estragar o clima. Entendeu? Porque é basicamente isso. Digo um instrumento quanto uma voz, né? Porque, vamos dizer assim, a voz também é considerada um instrumento, né? Pra gente poder estar utilizando ali. Mas, tanto na voz quanto no instrumental ali né, de um outro instrumento ali que não seja da própria pessoa, né? Que não tá dentro dela, tá externo a ela, você vai estar ali fazendo aquele momento. Então, por isso que eu digo do não atrapalhar. É da gente não atrapalhar esse clima, né? E uma das coisas que a gente... Aí já puxando para minha seara, que é a questão da liderança de louvor, né? Óbvio que também a Aline já também faz essa função aqui.
Mas quando a gente está nessa questão da liderança de louvor, é muito tato também, quanto à questão do não atrapalhar, fica muito assim, nítido, porque se você também intervir muito, você acaba estragando, né, esse momento ali. Eu tive já alguns amigos, né, e familiares, inclusive, já comentaram comigo a respeito disso, sobre você, o líder do louvor, o ministro daquela noite, ele tá falando em demasia, e a menina falou assim, pô, nem consegui adorar de novo, direito. Pô, tava ali querendo adorar a Deus, mas o ministro de louvor falava tanto, que me desconcentrava do louvor, eu não conseguia adorar a Deus. Então a gente fica numa saia justa, talvez, assim, né, de tá na medida, né, nem falar tanto, né, por isso que é importante a busca, né, você tá conectado com o Espírito Santo de Deus ali, o que Deus quer ministrar, e você ser objetivo naquilo que Deus mandou você falar, porque senão você atrapalha. E a intenção é oposta, né? Você não atrapalhar, você dá a mensagem que Deus colocou no seu coração, o conteúdo, né, no geral ali dos louvores e sair dizendo. Porque aí uma vez que você conectou, é igual o Cupido, né? Ele conectou aqui, ó, agora o casal segue. Agora com você. E antes da gente já começar, vamos fazer uma musiquinha aqui também, né? Vamos nos preparar para isso. Enquanto a gente está fazendo isso que a Aline estava falando, que era essa bola, né, que eu puxei aqui, é justamente para que a gente possa não... As pessoas muitas vezes falam muito porque elas não acreditam na mensagem cantada. Então, assim, se você escolher bem o seu repertório para você estar passando para aquele momento de louvor, porque você, geralmente é assim, né? Eu busco fazer uma seleção de músicas que tenham a ver com o tema que a gente queira trazer ali para aquele momento de adoração com a igreja. Então, a escolha da música é muito importante, porque você precisa escolher o que vai estar já dizendo essas coisas, justamente para que você não precise falar. Agora, se precisar falar algo que Deus te tocar naquele momento, seja algo pontual, para que você não atrapalhe o clima. E tenha certeza de que é o que Deus está querendo realmente falar, que não seja algo da sua emoção, né? Sim. Então, assim, tem que ter discernimento. Tem um ponto também que, às vezes, a gente vê muito isso em algumas igrejas, né? Que além dessa questão em falar em demasia, ou, enfim, e não acreditar na palavra cantada, tem a questão do você não estudar ali a sua comunidade, a realidade da comunidade que você está inserido, comunidade que eu digo o povo de Deus ali, né? A igreja, né? A igreja, as pessoas que formam a igreja. A característica da igreja. Porque não adianta você ter uma característica onde a igreja gosta de uns salmos e hinos, onde 90% da igreja tem é composta de, sei lá, 50 anos pra cima, e você querer colocar um Eli Soares. Não que o Eli Soares não tenha músicas, né? Mas você vai ter que se adequar, né? Fazer talvez ali adequações de músicas que você goste para atender uma característica de uma comunidade, porque aí você vai ter muito mais facilidade de fazer essa conexão. Agora, não dá para você também pegar uma igreja onde 90% é jovem, digo jovem de idade no caso, e querer ficar todo domingo passando, por exemplo, ali, nada contra Salmos não, tá, gente, pelo amor de Deus, mas é só um exemplo, e ficar passando músicas muito antigas, talvez, ou com uma melodia muito calma, né, ou uma melodia muito, sei lá, né, antiga, melancólica, porque a gente sabe que tem notas, né, que remetem a essa parte melancólica, enfim. Então você precisa, como líder de louvor, aí agora talvez não só como ministro, né, mas como líder do louvor, você ter esse entendimento. Como que é a minha comunidade? Como que a minha comunidade se entende o louvor, né? Porque senão você vai ficar batendo ali, insistindo numa coisa, e vai ser muito mais difícil para você, como um líder ali, ou ministro de louvor, conseguir alcançar o objetivo, né? Então eu acho importante colocar isso aí. Verdade. E é bom a gente poder estar pensando que naquele momento é um louvor congregacional, né? É para a igreja poder adorar. Não é para a igreja ouvir somente a sua linda voz, ou então
aquele solo da guitarra ou alguma, né, algo ali que um instrumento queira fazer, óbvio que tudo isso contribui. Mas se isso for o principal, perdeu o sentido, né? É um louvor congregacional, é para que todos possam adorar, não pode estar muito alto, para que as pessoas também tenham um retorno do próprio ouvido, né, da sua própria percepção interna do que elas estão cantando, do que elas estão falando, senão também aquilo atrapalha, né? A pessoa fica com aquele som demais ali, alto demais, ela acaba ficando sem essa percepção. Gera uma irritabilidade. E fica irritado. E aí ela fica prestando atenção, nossa, tá muito alto, poxa, podia baixar. E parou de prestar atenção em quem deveria prestar atenção, que é o noivo, né? É verdade. Então, nosso papel é não atrapalhar. Vamos então lá? Vamos começar? Vamos. Vai essa? Vai começar, Aline? É ensaio aberto. Ok. A consagração. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei? Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus.
Conta aí pra gente um perrengue que vocês passaram já lá na frente. Perrengue? Certa vez a gente estava no ar livre, ainda na congregação, e aí a gente tinha colocado, acho que um palco, alguma estrutura, né, na praça, a famosa Praça da Jaqueira, e ali tocando, e aí eu tive a brilhante ideia de ir com um sutiã desse que fecha aqui na frente. Meu Deus. E aí, no ar livre, então um monte de gente, pessoas que eu nunca vi na minha vida ali, com a gente ali, adorando a Deus no meio da praça. E eu dei aquela empolgada na bateria, até porque a gente acaba tendo que tocar um pouco mais alto, porque a gente tá no ar livre. E num dos louvores mais agitados, o meu sutiã, pum, abriu aqui na frente. E aí já fica aí, mulheres bateristas não usam esse tipo de sutiã quando estiver tocando. E aí, na mesma hora, eu tive que dar um jeito, né? Então, na mesma hora, eu segurei os braços assim, pro sutiã, As viradinhas, né? Ficou só na caixa. As viradas ficaram mais curtinhas, eu fiquei igual o Tiranossauro Rex, assim, tocando assim, com a mãozinha assim. E quem me conhecia, olhava pra mim e falava assim... Tem alguma coisa errada. Como é que eu ia falar lá de cima? Tipo, meu sutiã abriu. Não tinha como falar. E as meninas achando que eu tava passando mal. Enfim, o pessoal tentando fazer sinal. O que tá acontecendo? O pessoal repreendendo o inimigo. O que tá acontecendo? E eu fui repreendendo o inimigo, você nem tá trevado ali. Enfim, tá repreendido. Enfim, aí eu fiquei me segurando ali, tocando a música um pouco mais contida, né? E até que a música acabou. E aí eu virei de costa pro povo, abaixei, terminei de conseguir reatar o sutiã ali e voltei, e aí eu passei a tocar com o peito estufado, porque aí eu não ia ter o problema de fazer assim e o bicho desconectar, né? E foi um dos perrengues que eu passei. Eu tenho uma história também, mas não tão constrangedora assim. Mas pra mim foi marcante, assim, né? Porque eu não conhecia esse lado né, e vocês vão entender. Eu fui tocar em certa ocasião, e nós estávamos todos. Só que nesse dia haveria uma outra banda tocando e tinha ali algumas pessoas que eram profissionais, né, mesmo, que vivem da música, tocam em bandas seculares e tudo. E eu me lembro que a gente não levou alguns instrumentos e o contrabaixo nesse dia não tinha ido. E aí precisei, depois que a banda tocou, ir até o baixista para pedir se ele me emprestava para me tocar. E ele foi curto e grosso e falou não. E aí, faz o quê? Aí eu falei assim, você não vai, pode emprestar? Não, eu não empresto meu instrumento. Eu falei assim, então tudo bem. Então vai ficar sem baixo. Mas até aí tudo bem, né? Eu não vou tocar, então não vai ter baixo. Mas aí ele tocou. E ele acompanhou. Ou seja, teve baixo com ele, o cara. Então o cara falou assim, não, vai ficar feio sem o contrabaixo, então eu vou tocar. Ele mesmo tocou, não me emprestou, mas... Aí foi um aprendizado. Eu falei assim, quando eu tiver meu contrabaixo eu vou emprestar para as pessoas. É muito chato. É um exemplo de não seguir. Eu já fui cantar num casamento junto com o Perla, né? Pra quem não sabe, foi um grupo, né, musical que eu e mais outras meninas fazíamos parte, e a gente tinha sido convidado para ir para um casamento cantar. E aí quando a gente chegou lá, na hora, eu no desespero, né, o nervoso, ainda não tinha feito isso várias vezes ainda não, então era recente ali esse negócio de ir para casamento cantar. Aí eu tava com o microfone assim na mão e de cabo, né, não era microfone sem fio. E eu, no desespero, apertando tanto o microfone, apertei nessa conexão que solta o cabo do microfone. O microfone caiu, o cabo na hora do meu solo. Na hora. Aí, sabe quando a câmera que tá filmando o casamento vem pra cima de você, Nossa. Todo mundo para olhar você, e aí o cabo caiu no chão. Aí eu me abaixei, peguei, reconectei e continuei dali. O barulho faz um plá, horrível. E eu falei assim, ai meu Deus, que vergonha. Já cantei também, já desafinei assim, terrivelmente, porque quem sabe esse negócio de igreja, né, quando chega no final do culto, vocês do meio dos instrumentos já devem passar por isso, né, chega assim, vamos cantar um hino tal? Nossa, e aí nesse dia, era um hino que tava assim, no tom, para uma voz masculina seria perfeito, mas pra mim, soprano ali naquele dia ficou terrível.
E aí comecei o hino, falei assim, vou cantar aqui baixo, tal, não sei o quê. Só que aí começa muito grave, aí você não consegue dar conta daquele grave. Eu tive que ir pra oitava de cima. Quando chegou no outro pedaço, a música começou a ficar mais alta e aí eu encerrei a música. Eu sabia que ia dar ruim, eu falei, vou encerrar a música aqui mesmo. Fechar por O aqui. pessoal ficou tipo assim, tinha outra parte, né? Eu só vai, deixa o pessoal aí e fui, deixei. Comecei a ver que não tava dando pra mim aguentar o tom, eu fui embora. Conta aí, Edinho, o perrengue. Eu, como eu falei, sempre fui um baterista que me atrevia a tocar corda, né? Então sempre foi uma caminhada mais difícil, né? E aí essa questão do ouvido musical para mim sempre foi um grande desafio, né? Já por outro lado, eu posso ficar 10 anos sem tocar bateria e tenho a sensação de que quando eu sento, eu tô na minha casa, eu tô na minha zona de conforto. A gente, quem é baterista, sabe que você pode estar enferrujado porque tem uma questão mecânica ali em todos os instrumentos, mas eu tô tranquilo, tô na minha zona de conforto. Em dado momento, fomos tocar numa igreja, e aí, como o Alice falou, chegamos lá, não tinha guitarra. E aí, o pastor conseguiu a guitarra lá de trás lá do quarto escuro lá e veio aquela guitarra. E aí eu cheguei, era a guitarra, exatamente, com as cordas enferrujadas, a gente espetei a guitarra no cabo direto na caixa, não tinha pedaleira, não tinha nada, e eu comecei naquela época ainda não tinha facilidade nem de aplicativo via celular. Para resumir a saga, aquele dia eu não fui tão humilhado em toda a minha vida, porque eu tomei uma coça, não consegui afinar. Não, né? A guitarra tava qualquer coisa de afinação, menos no padrão. E aí, por fim, a música já começou, já tava lá no meio da música, eu tentando me encaixar, foi um desastre. Por fim, como se eu já não tivesse sido humilhado bastante, aí quando termina, o irmão chegou para mim e falou assim, tava desafinado sua guitarra, meu irmão. Eu falei, cara, jura que você percebeu? Como que o guitarrista não viu isso, né? Eu falei assim, o problema é que a questão da você afinar de ouvido, primeiro tem que ser a sua memória e passar pela sua audição. E nunca foi meu forte. Então, a dificuldade ali, eu penei. E eram arames farpados, né? Fora que talvez as cordas ali não iam afinar nem por um decreto. Não ia. Cada um no seu tempo, né, com mais ou menos de velocidade. Hoje, se fosse hoje, né, sem qualquer nenhum recurso aplicativo, eu consigo afinar. Mas a gente estava no início da nossa caminhada ali, né, e é muita dificuldade. Mas também ficou a lição, como o Alas falou, o que eu vou tirar de lição com isso tudo? No meu caso, eu falei, não adianta, eu preciso de um recurso, eu preciso de um afinador. E a gente tem como fazer as coisas, continuar, apesar dos obstáculos, a gente precisa entender as nossas limitações. Se tem recurso tecnológico, bateria, por exemplo, nunca foi meu forte a afinação da bateria, porque aí entrou na seara do ouvido, mas tocar eu sempre tive aptidão. Mas hoje até para bateria tem afinador eletrônico. Tem dispositivo tecnológico para você colocar lá próximo da pele, você tocar e ele já ponteiro sobe. Então assim, hoje tem facilidade. Então, de uma certa forma, não tem desculpa. Tem material, tem muito recurso, né? Facilitou. Verdade. O que vocês diriam aí para pessoas que estão querendo participar do Ministério de Louvor, que já tenham alguma vivência? Uma palavra, né, que vocês tenham no coração para passar para o pessoal. Pode olhar para aquela câmera lá se quiser. Eu diria o seguinte, não faça aquilo que você não foi chamado para fazer. Então, se você foi chamado para limpar, por exemplo, a igreja, para tomar conta, né? Muitas igrejas têm estacionamento, né? O Fábio Aposan fala muito sobre isso, né? Se você foi chamado para estar no estacionamento da igreja, ali é o melhor lugar que você poderia estar, e Deus vai te usar ali onde Ele te chamou e vai te capacitar para você estar ali. Então, busque isso, busque entender qual é o seu chamado e vá atrás daquilo que Deus tem reservado para você. Não simplesmente uma vontade, um sonho, mas busque aquilo que é o sonho de Deus para sua vida. E uma vez que você entendeu, né, isso que é o seu chamado, estar ali,
Cara, é dedicação e fazer com excelência. Porque a gente vê muito, ainda mais no dia de hoje, né? A gente vê muitos recursos à nossa disposição, coisa que os meninos não tiveram, né? Eu não tive. E hoje a gente tem. Hoje eu tenho 2, 3 professores de bateria online. Eu tenho 2 professoras de canto online. Então, assim, tá tudo muito acessível, não tem desculpa, né? E a gente vê o contrário acontecendo. A gente vê as pessoas muito mais não excelentes, né? Naquilo que Deus as chamou para fazer. Então, uma vez que você entende que é o seu chamado, e você precisa executar, porque eu acho que até o próprio Fábio Pozan fala, né? Nós adoramos a um Deus excelente, então precisamos fazer com excelência. Então, esse é o recado que eu tenho a dizer. E aquilo, não venha, né, por Ministério de Louvor ou qualquer outro ministério porque eu acho bonito, porque é legal estar lá em evidência. Não é bem assim. Vá porque Deus está te chamando, vá porque eu sinto vontade, mas uma vontade não porque eu acho bonitinho, porque eu gostaria de ser vista, não. Mas é porque eu sinto vontade, porque algo me toca no meu interior. Isso é o Espírito Santo falando com a gente. Então, se é dessa forma, vem que Deus vai te usar. E vem que eu me refiro a qualquer ministério, né? Não só louvor. Agora, exclusivamente para o louvor. É dedicação. Precisamos ser excelentes naquilo que nós fazemos para adorar ao Deus que é excelente. Amém. Amém? Vamos mais uma saideira? Vamos. Essa música agora, Em Espírito e em Verdade, ela fala muito no meu coração. Foi uma experiência, ela já é uma música mais antiga, né? Mas eu, em 2014, tive a oportunidade de visitar Israel. E quando eu estava lá no Jardim do Túmulo, né, uma das minhas orações ali de frente, enquanto eu aguardava a fila, né, para entrar ali no local de visitação, e ali, quando eu estava naquele local, eu falava com Deus, eu falava: Senhor, confirma para mim o meu chamado, meu ministério e tal. Apesar de já estar vários anos ali na igreja, já à frente de louvor e tal, eu falei assim: mas Senhor, é isso mesmo? É isso que o Senhor tem para mim? Porque eu gosto, mas será que o Senhor gosta? Será que o Senhor também, né, me chamou para isso? E quando eu estava ali, comecei a cantarolar umas músicas, mas eu queria cantar só música de ressurreição, porque eu estava de frente pro túmulo vazio, né? Então eu queria cantar sobre isso. E aí o pastor parou do meu lado e falou assim: canta aquele hino, Em Espírito e em Verdade. Aí eu pensei, né? Só pensei assim, um minutinho, aí eu: mas tem nada a ver com ressurreição, a gente tá aqui na frente do Jardim do Túmulo. Aí eu: mas eu sou uma ovelha obediente, vou obedecer, né? Aí, por esse minutinho, passou isso na minha cabeça e falei: vamos cantar. E aí eu comecei a cantar, Em Espírito e em Verdade. E no finalzinho diz assim, né? Pra te adorar foi que eu nasci ministrando louvor. Então, cada um aqui, à sua forma, nós estamos ministrando louvores a Deus, né? Então, nascemos para isso. Que essa música seja agora, né, esse momento da gente dizer isso para Deus mais uma vez: Senhor, muito obrigado por ter nos escolhido, por ter feito a cada um de nós nascer e ser escolhido para esse ministério tão lindo, né? Claro que existem outros ministérios bonitos, mas... Se puder colaborar só mais um pouquinho, assim, me alongar muito, eu acho que ultimamente a gente vê muitas pessoas desistindo muito fácil, né, se deixando vencer pelas dificuldades, né? E aqui eu gostaria de deixar um incentivo, né, para nós aqui, para todos que estiverem nos ouvindo, né? A caminhada não é fácil, nem no Ministério de Louvor, nem a caminhada cristã por si só, né, já não é fácil. A caminhada da vida não é fácil em qualquer outro ministério. Então, assim, se você hoje está no Ministério de Louvor, está se sentindo para baixo, está se sentindo desconectado, desmotivado, né? Nós somos suscetíveis a isso, mas busque a Deus, né? Se motivar, busque a Deus, busque o seu líder e converse com ele, né? Como isso pode ser regenerado em você, esse sentimento, essa paixão de adorar. Eu brinco com ele que quando a gente, às vezes, por algum motivo, não vai no domingo da igreja, parece que faltou. Né? E às vezes a gente até tem que tomar cuidado, porque ou a gente, no meu caso, ou eu tô na bateria ou eu tô no vocal, né? Às vezes que eu fico fora. Quando eu não tô cantando, parece que eu sou uma inútil. E na verdade, eu também preciso entender que tem momentos aonde Deus vai usar o outro para mim, né? É verdade. E às vezes a gente se pega nesse
Ativismo. Nesse ativismo, exatamente. Onde eu só tô adorando a Deus quando eu tô cantando, eu tô executando. Mas e quando eu tô sentado lá no banco? Eu também preciso adorar a Deus, ainda, melhor ainda se bobear. Enfim, então eu gostaria de deixar esse incentivo. Não desista. As dificuldades vêm. Eu tenho certeza que o Edinho teve dificuldade, encheu o dedo de bolha, tendinite, o Wallace também não consegue nem ter digital direito. Se eu botar no fogo, eu acho que queima. Queima os dedos assim, sem sentir o fogo. Então, assim, as dificuldades vêm, eu não consigo executar, não consigo fazer, mas se você está se empenhando, o Senhor vai te honrar e você vai ver o poder de Deus naquilo ali. Amém. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar foi que eu nasci, estando louvor. Pra te adorar foi que eu nasci, ministrando louvor. Pra te adorar foi que eu nasci, ministrando louvor. Pra te adorar foi que eu nasci.
chegamos ao fim. É verdade. Nós somos inimigos do fim. Mas também cantando, né? Dá uma vontade de fazer reticências, porque o ser humano foi feito para adorar a Deus e para viver uma eternidade com Deus. Amém. Não precisa ir para o inferno, né? A gente podia, todo mundo ir para o céu e ficar aí eternamente louvando o nome dele. E música é assim, né? Começa e não quer terminar, nunca. Continua aí na sua casa, você continua aí fazendo. Eu só queria deixar uma frase, como a música diz, né? Que para te adorar foi que eu nasci. Todos nós fomos chamados para adorar. Alguns com violão, alguns batendo na mesa, alguns com contrabaixo, alguns com a sua voz e Todos com coração. E todos com coração, exatamente. Então todos nós fomos chamados para adorar ao Senhor, né? Então, para que você nasceu? Você nasceu para adorar. E assim a gente caminha aqui para o final, né, Elisa? Verdade. Te agradece aqui a participação dos nossos irmãos, amigos mais chegados, por esse momento descontraído. O nosso horário voa, então a gente encerra por aqui. Você que acompanhou até esse finalzinho, os recados de flash rápidos, não esqueça de curtir, compartilhar. Já passa, Elisa. E a gente sempre deixa o QR Code ali no cantinho da tela. Você também fica à vontade também em ser abençoado e abençoar a nossa igreja através dos recursos. Amém? Fala aí, Elisa. Só agora o último recado. Você que ficou aí até o final. Esse aqui é o nosso último episódio da primeira temporada. Esperamos assim, tá? Então, para que a gente tenha uma próxima temporada, eu vou pedir a você que nos comentários desse vídeo você deixe aí como esse podcast tem abençoado a sua vida, para que a gente possa passar lá pelas nossas votações lá em diretoria com a igreja, para que a gente possa trazer mais episódios aqui para vocês. Então, deixa aí no seu comentário, num comentário pra gente a sua vontade de que esse programa continue, né, para que a gente possa continuar fazendo isso com excelência, cada dia melhorando, mas para que isso possa fazer nexo para você, né, porque não adianta a gente estar aqui se não fizer nexo para você. Então, faz isso aí, tá bom? A gente vai dar uma pausazinha e você vai continuar podendo assistir o podcast em outros momentos, mas a gente, conforme o seu comentário, a gente pode estar gravando episódios para deixar guardado aí, ou não, depende do que vocês deixarem aí de comentário pra gente. Então, engaja nesse momento, faz esse comentário aí, deixa pra gente aí esse apoio, né, para que a gente possa ter mais podcasts. É isso aí, o podcast ele nasceu com um propósito da igreja, que não é meu e da Elisa, ele é um propósito da Pauliceia. A gente aproveitou esse momento de reta final de seminário também para colocar em prática uma questão missionária que Deus nos colocou, e vamos aguardar a orientação do nosso Deus para os próximos passos. E a gente conta com vocês aí nos comentários. Amém? Amém. Então, queria agradecer, né, mais uma vez a participação. Podem contar sempre conosco, né? A gente está aqui sempre para engrossar as fileiras e é sempre um prazer estar aqui, poder contribuir. Verdade. Muito obrigado pelo convite. E também fazer um convite aí para você que está assistindo, quiser conhecer a nossa igreja, Igreja Evangélica Congregacional da Pauliceia, só procurar aí nas redes sociais. Faz uma visita lá pra gente, e lá vocês podem matar a saudade do Edson e da Elise. Nesse tempinho aí que vai ficar, para dar um gostinho de quero mais, hein? Não esquece de comentar, botar as sugestões e dizer como que tá impactando a sua vida aí, positiva ou negativamente, tá? Que a gente quer sempre melhorar. Isso aí. Né? Então tá bom. Queridos, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Bye, bye.